Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Polvo Rosa e hoje, como prometido, eu vou trazer para vocês a aplicação do Thermal Pad aí, Carbonaut da Thermal Grease, tá pessoal? Como eu havia comentado com vocês, eu fiz a substituição no meu Nitro 5, né? E hoje eu vou dar as impressões, eu passar como a gente faz essa substituição, remove a pasta térmica e assim por diante, além de algumas dicas bem importantes que vão ajudar vocês aí nessa substituição. Então, primeiro passo, tá, pessoal? Vocês devem ter, por exemplo, cartão de crédito velho, enfim, em casa, ou palhetas, ou aqueles kits bem baratinhos, sabe, do AliExpress ou da Shopee, que vem umas espécies de palhetas, inclusive a minha já tá quebrada, tá? Então, para fazer a abertura, vocês vão precisar de um kit de chave. Eu utilizo esse, tá, pessoal? Tem os mais baratinhos que servem super bem. Esse eu comprei na Amazon, tá? O interessante é que ele tem todo tipo de chave, inclusive para abrir MacBook, então é bem interessante, tá? Então, vocês vão precisar da chave e das palhetas ou cartão de crédito antigo. Então, para fazer a abertura, para não danificar o componente, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês comecem pela parte superior, onde vai ter escrita Nitro 5. Eu não consigo virar ele aqui, tá? Porque eu tô, enfim, com uma mão aqui gravando para vocês. Mas essa parte superior, eu já fiz aqui a abertura para mostrar para vocês, seria essa parte aqui, tá? Vocês comecem soltando pela parte que tiver mais disponível para vocês, inserindo então a palheta ou o cartão de crédito e vão forçando levemente as travinhas, tá? Logo mais então vocês vão para a direita e comecem a fazer desse lado, por exemplo. Assim que vocês erguerem, por exemplo, uma travinha, já segurem pressionado um pouco para cima e vão fazendo a abertura em todo o perímetro do Nitro 5 até vocês terem a remoção da capa inteira do Nitro 5. Deixa eu colocar aqui de lado para vocês, tá? Então, feita a abertura, outro passo bem interessante que vocês devem seguir. Então, vocês vão remover essa fitinha aqui, tá? E vocês vão remover o cabo da bateria, que é esse cabo que ele vai estar plugado aqui, tá, pessoal? Tá? Então, como é que vocês vão fazer? Com auxílio também do cartão ou de uma espátula, enfim, qualquer item que vocês tiverem para fazer essa remoção sem que tenha contato com qualquer componente, tá? Feito isso, vocês vão abrir o notebook, por exemplo, aqui, né? Abrir ele como vocês estivessem utilizando, eu não consigo fazer com uma mão, obviamente, e vão pressionar o botão Power por 5 segundos. Isso é para eliminar qualquer chance dessa placa aqui estar eletrificada, estar com carga da bateria e vocês estarem possivelmente danificando. Logo após, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar também todos os cabos aqui, tá? Do dissipador, todos os cabos mesmo, tirando a fitinha aqui, tomando muito cuidado e fazendo toda essa remoção. Fazendo a remoção dos parafusos referentes à GPU, ao processador, tá? Então, logo mais eu volto com isso removido para vocês e a gente parte aí para a inserção do Thermal Pad da Thermal Grease, ok, pessoal? Voltamos, pessoal, com o nitro desmontado e mais algumas dicas importantes. Sempre que vocês forem desconectar os cabos, algum dos cabos vão ter essas espécies de orelhinhas aqui, por exemplo, como se fosse esse da bateria, tá? A parte do dissipador também vai ter esses cabinhos com essas orelhinhas, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão forçar nessas orelhinhas de um lado primeiro, de outro primeiro, tá? E em alguns casos, ele vai ter essa espécie de dentinho que vocês conseguem também fazer uma pressãozinha ali com o cartão, enfim, com o material plástico para fazer a remoção com todo cuidado, é claro, para não poder danificar aí o seu notebook, tá? Outra dica importante, eu me confundo às vezes com os parafusos, eu não sei de onde eu tirei. O Nitro 5, tá? Na carcaça ele tem todos os parafusos iguais, como vocês podem ver aqui, não teria problema algum. Mas o que eu faço? Eu crio uma ordem, eu já deixo eles, digamos assim, separados na ordem que eles estão. No caso aqui do dissipador, vocês vão notar que eu tenho um parafuso desse lado próximo à minha mão, e aqui, e mais um aqui. Então eu faço a mesma ordem, por exemplo, dos parafusos. Isso serve aqui para a dissipação da GPU e a dissipação do processador.
eu faço essa mesma ordem para não me perder aqui na hora da montagem, não tá trocando parafuso, embora eles pareçam ser iguais aqui, olhando aqui por cima, tá, pessoal? Então, quanto à aplicação do Thermal Pad da Thermal Grease aí, o Carbonaut que eu mostrei para vocês que ia ter a aplicação. Aqui no caso, tá, a gente já fez a aplicação, eu acabei cortando e fazendo a aplicação, então a gente vai preencher todo o die, tá? Lembrando que esse material é bem fininho, tá? Bem maleável para fazer esse corte, vocês podem estar cortando com a própria tesoura, tá? E o outro que eu havia feito a aplicação, como ele, enfim, ele esquenta, né, durante o uso do notebook, ele acabou ficando aqui na parte da dissipação aplicado, mas não tem problema algum, tá? O importante mesmo é que ele recubra toda essa parte do die para baixar a temperatura do notebook de vocês, ok? Outra dica importante também na hora que vocês forem fazer o fechamento, tá? O Nitro 5, ele tem como característica esses pads, digamos assim, que não são líquidos, e ele tem um pad mais sólido, tá? O pad líquido ele vai ficar dessa forma mesmo, não tem o que fazer, tá? Então, na hora da aplicação, cuidado, principalmente com o cabo do Wi-Fi aqui, que ele tem geralmente uma fitinha, que é essa que eu removi, então vocês prendam bem o cabo, tá? E cuidem na parte superior, na hora que vocês forem fechar para esse cabo, não prender com a tampa, tá? Essas são as principais dicas que eu trago aqui para vocês, tá? Eu vou concluir essa parte de montagem aqui e depois eu volto com o resto do vídeo. Uma questão bem importante, pessoal, que eu acabei não comentando com vocês é o seguinte, tá? Quando vocês forem, por exemplo, antes de aplicar o dissipador, vocês vão ter que voltar, por exemplo, as perninhas do dissipador para cima, tá? Por que isso, tá, pessoal? Porque a pasta térmica, dependendo de como a gente aplica, enfim, a gente tem geralmente a gente aplica um volume maior, ela tem um contato maior com o dissipador, tá? Por isso, enfim, ela vai conseguir uma dissipação melhor. Como o Thermal Pad Carbonaut da Thermal Grease tem 0,2 de espessura, a gente tem que fazer o quê? Tá? Subir os pezinhos para cima, de que forma isso, quando que a gente parafuse, ele fica, o Thermal Pad fique bem prensado com os pads, tá? Com a questão aí do processador e da GPU, tá dando um excelente contato para a gente ter essa eficiência térmica que eu comentei com vocês. Esse é o pulo do gato, tá? Se não fizer isso, a dissipação térmica vai ficar igual da pasta térmica ou pior, tá? Por que que a gente faz, no caso, dobra as perninhas para cima? Se a gente dobrar para cima, eu tenho até um exemplo para vocês, a gente aumenta o contato. Eu fiz esse papel aqui para demonstrar para vocês. Se a gente fizer dobrar as perninhas para baixo, tá vendo que essa parte central sobe, ok? Ela vai subir, que é aquilo que a gente não quer, tá? Se a gente fizer isso para a parte de cima, a gente vai pressionar o dissipador para baixo. Isso tanto, por exemplo, para a GPU, tá? Desculpa, para o processador, como para GPU. Quando a gente faz isso, a gente empurra a estrutura para baixo. Se a gente fizer ao contrário, a gente vai empurrar a estrutura para cima. Então esse é um pulo do gato, tá? Porque assim, se a gente não fizer isso, não vai ter uma dissipação eficiente, vocês não vão ter redução de temperatura. Então agora é só inserir os parafusos aqui, fechar e eu volto com vocês logo mais. Outra dica bem importante, pessoal, tá? Na hora de inserir os parafusos, eles têm ordem, tá? Tanto na GPU como no processador. Eu peguei até uma luz auxiliar aqui para mostrar para vocês. Tá? Vocês percebam esses números 1, tá? 2, 3 e 4. Sempre em cruz, tá, pessoal? Para inserção dos parafusos. Então, vocês devem inseri-los e fazerem o aperto na ordem que está sendo demonstrada, tá? E aí, vocês vão ter na sequência o 5 e o 6, tá? E assim por diante. Aqui e temos o 7 aqui, logo mais aqui que eu estou mostrando para vocês. Tem que ser exatamente nessa ordem para a gente ter ali um aperto eficiente aí do dissipador do Nitro 5.
Então logo mais eu já volto com vocês com ele fechado, agora sim com ele fechado, depois dessa dica, para mostrar para vocês a diferença. Voltando então, pessoal, depois de alguns minutos aí de COD Warzone, só para testar a temperatura aí para vocês, depois de inserir o Thermal Pad da Thermal Grease, o Carbonaut aí no Nitro 5, tá? Ele chegou a bater no CPU, tá? No processador, 94 graus de máxima e na GPU, no caso na placa de vídeo, a 1650, 65 graus. Lembrando que eu sempre utilizo o modo Performance, tá? Que esquenta muito mais. E eu não mexo na curva de fãs, tá? No automático, tá, pessoal? Tá? Essa temperatura de 94 graus parece elevada, mas lembrando que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, onde as temperaturas são bem mais elevadas, tá? Essa temperatura de 94, 95 graus, eu batia no CSGO e hoje atualmente eu estou batendo 65, 68 graus. Então para o COD Warzone é bem normal essa temperatura, lembrando que aqui no sul as temperaturas são bem mais elevadas, ok? Tá. Se eu quisesse diminuir isso, era só eu mexer na curva de fãs e no personalizado aqui no NitroSense, tá? E mexer nessa curva de fãs para ter uma temperatura um pouco menor. Lembrando que eu não tô tendo thermal throttling, tá? Diferentemente, se eu tivesse com pasta térmica, eu estaria tendo thermal throttling aqui no COD Warzone. Então, esse foi mais um produto que eu trouxe para vocês aqui, tá? O Thermal Pad da Thermal Grease, o Carbonaut, tá? Que diminuiu bastante aqui a temperatura do meu Nitro 5. Para quem conhece, tem esse notebook, ele é bem esquentadinho, tá ok? Então, aproveite para se inscrever no canal, pessoal, curtam o vídeo para trazer mais conteúdos como esses para vocês. Valeu, falou, pessoal, abraço do Povo Rosa, até a próxima, tchau, tchau.